Ora, então, muito boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que os seguidores do Diário de Odivelas estejam a ver este especial Francisco Sá Carneiro. Estamos na sede do PSD de Odivelas, onde vamos falar um bocadinho sobre a vida e a obra de Francisco Manuel Lombraldes de Sá Carneiro, um político que marcou, penso que não só a sua geração, mas também as gerações vindouras, mas para isso falaremos com o nosso convidado, João Carvalho. Ele faz parte da Comissão Política do PSD aqui de Odivelas. Eu não diria que seja um especialista em Sá Carneiro, mas certamente um curioso e um estudioso da sua obra, até porque provavelmente não, em conversas que a gente já tem tido, fora aqui deste programa, obviamente, a sua vinda para o PSD também deve ter muito a ver com o próprio Sá Carneiro e a sua figura e aquilo que ele representa e representou na sua escolha política. Mas vamos começar pelo princípio. João Carvalho, antes de mais, muito obrigado por ter aceito este nosso convite. Faz hoje 43 anos que Francisco Sá Carneiro faleceu e vamos começar pelo princípio, que é quem foi Sá Carneiro, sobretudo nos seus primeiros anos de vida, que não há muita informação sobre isso. Obrigado, David Braga. Primeiro, agradecer esta oportunidade que o Diário de Odivelas me dá de falar um pouco sobre Sá Carneiro. A única referência que eu vou fazer a mim próprio é precisamente este aspecto que eu aderi ao PSD depois do acidente em que ele morreu em 4 de dezembro de 1980. De qualquer maneira, fui sempre um observador atento da realidade política portuguesa, desde os tempos antes do 25 de Abril, e sobre Sá Carneiro podemos dizer desde logo que foi uma pessoa oriunda de uma família da burguesia portuense. Portanto, ele nasceu em 19 de julho de 1934, nessa altura vivia-se em plena implantação do Estado Novo, com Salazar e tudo aquilo que o rodeava. O pai de Sá Carneiro era uma pessoa muito integrada no regime, salazarista convicto, e a família vivia numa folgada vida burguesa no Porto. Sá Carneiro foi educado pela família numa forte tradição católica, e quando, digamos, ele chegou à idade de ir para a faculdade de Direito, no caso, uma coisa curiosa é que, sendo ele oriundo do Porto, no Porto na altura não havia faculdade de Direito, só havia em Lisboa e em Coimbra, é curioso que veio estudar para Lisboa, veio estudar para a Faculdade de Direito de Lisboa, quando eu não tenho propriamente uma estatística disto, mas o mais natural e penso que o mais normal dos estudantes de Direito do Porto é que fossem para Coimbra, não só pela proximidade, mas não, Sá Carneiro veio para Lisboa e isso teve logo a ver com um pequeno aspecto que depois vai influenciar mais tarde, depois do 25 de Abril, a sua participação na vida política portuguesa, porque além da fundação do PSD, ele também entrou para o primeiro governo provisório, que era liderado por Palma Carlos, que ele conhecia precisamente da Faculdade de Direito, porque tinha sido professor dele, e isso talvez tenha tido bastante influência. Mas, voltando ao princípio, Sá Carneiro, desde que, digamos, começou a ter, digamos, alguma consciência política, coisa que qualquer um de nós acontece por via da passagem da adolescência para a idade adulta e depois da sua formação em Direito, ele também começou a exercer a advocacia no Porto, mas desde sempre, em relação à sua família, ele manifestou logo alguns caminhos um pouco diferentes daquilo que seria normal de uma família bem inserida no Estado Novo. João, só aqui um pormenor, até porque ele teve uma formação muito católica, não é? Sim, ele teve sempre isso. E a sua formação católica teve sempre presente. Algumas biografias dele dizem que ele era uma pessoa de missa diária, casou catolicamente, teve
teve 5 filhos, só que de facto começou as suas atividades, digamos, para além da advocacia, as suas atividades começaram logo por coisas que já não eram bem aquele típico filho de família inserida no regime. Basta dizer que ele foi um dos fundadores da cooperativa Confronto no Porto, que é uma cooperativa cultural que desenvolvia atividades culturais, e naquela altura tudo o que fosse cultura era sempre, digamos, muito observada pelo regime, tanto assim que a cooperativa foi dissolvida pelo regime salazarista em 1972. Foi também diretor da Revista dos Tribunais, portanto uma atividade que lhe dava muito prestígio e que resultava do prestígio que ele já tinha, e também lhe dava muito prestígio no seio da advocacia. E finalmente, nas eleições legislativas de 1969, estamos já a falar na chamada Primavera Marcelista, Sá Carneiro e outros elementos que já faziam alguma política foram convidados para integrar as listas da União Nacional para a Assembleia Nacional. João, mas quando ele entra, portanto, quando ele é convidado para fazer parte das listas da União Nacional, ele já tinha em mente que ia para, na altura, a Assembleia, não a Assembleia da República, mas a Assembleia Nacional, mas que era assim que se chamava. Sim. Já com uma ideia de tentar combater algumas injustiças que ele próprio sentia, nomeadamente a questão da liberdade de imprensa, a questão dos preços políticos. Muita coisa. As eleições foram em 26 de outubro de 1969. E já numa sessão, por exemplo, em Matosinhos, uma sessão, podemos dizer, de campanha eleitoral, em 12 de outubro, portanto, alguns dias antes, ele tinha dito: a intervenção ativa é a única possibilidade que temos de tentar passar do isolamento das nossas ideias e das teorias das nossas palavras à realidade da atuação prática, sem a qual as ideias definham e as palavras se tornam ocas. Parece-me que a primeira contribuição que podemos prestar ao país, se formos eleitos, é procurar estabelecer as condições indispensáveis à formação e expressão de uma opinião pública consciente e livre. Basicamente, este grupo de pessoas que se prestaram a fazer parte das listas da União Nacional tinham uma ideia muito firme de fazer uma intervenção política diferente de tudo aquilo que acontecia até à altura na União Nacional. Era a tal teoria de transformar o regime por dentro. E na altura, aparentemente, Marcelo Caetano, etc., e aquelas pessoas que estavam a fazer as listas, enfim, deram-me, digamos, um sentimento, parecia que aquilo era uma coisa, eram uns rapazes cheios de vontade e não sei o quê, só que, pronto, logo na sua primeira intervenção no plenário, em dezembro de 69, ou seja, as eleições foram em outubro, e logo ele, em dezembro de 69, faz uma primeira intervenção sobre a instrução criminal em Portugal. E ele falou do excessivo tempo legal de prisão sem culpa formada, da necessidade de cumprir a Constituição no caso do direito de instrução contraditória, dando-se ao arguido de garantias de defesa, do cumprimento do Código de Processo Penal de que os interrogatórios tinham que ter assistência de advogado ou defensor oficioso. E dizia Sá Carneiro: o exercício deste direito tem sido sistematicamente negado na prática da instrução preparatória. O arguido, que pode chegar a estar preso durante 6 meses sem culpa formada, é interrogado pelo instrutor as vezes que este entender, sem a assistência de advogado e ou defensor. É claro, estão a ver outubro, eleições em outubro, ele em dezembro já estava, digamos, a fazer a sua primeira intervenção. E nunca mais largou este tema dos direitos dos presos políticos, não é? Insistiu novamente neste assunto em fevereiro de 1980 e fez perguntas. Queria saber o que é que se estava a fazer para cumprir a lei, em princípio, nomeadamente o Código de Processo Penal, no sentido da assistência de advogado. E voltou a insistir em abril de 1970, em dezembro de 1970, em abril de 1971. Às tantas, não é? Já
já muito tarde, quando o regime já estava um bocado saturado daquilo que ele perguntava, recebeu uma resposta de Marcelo Caetano, dizendo o seguinte: reserva-se o regime o direito de escolher, de acordo com as circunstâncias, a oportunidade de declarar as suas intenções e de as pôr em prática. Portanto, arrumavam logo a coisa. E depois, em 4 de janeiro de 1972, Sá Carneiro, Francisco Pinto de Balsemão e outros foram visitar presos políticos a Caxias. Portanto, isto estava assim. Outro aspecto que Francisco Pinto de Balsemão agarrou foi a questão da lei de imprensa. Não é? Logo em fevereiro de 1970, ele foca-se neste assunto, nomeadamente tratar a questão da censura prévia, criada em 1933. E dizia ele: continuamos a deixar ao arbítrio dos homens o que deveria pertencer à disciplina das leis. E até citava uma intervenção que já o deputado Germano Saraiva tinha feito em 1959 sobre este aspecto. No dia seguinte a esta intervenção, dava conta no plenário da intervenção da censura na transcrição disto que ele tinha dito na Assembleia da República nos jornais. Na mesma altura... Ele próprio foi censurado. Exatamente, começou logo a ser censurado. Mas ele também nunca mais largou isto. Tanto assim que ele e Pinto de Balsemão, como se sabe, já na altura estava ligado, tinha fundado o Expresso e começaram a confirmar a atuação da censura. O Pinto de Balsemão, porque sentia na pele, em relação àquilo que era a sua atividade de jornalista e de empresário da comunicação social. E depois, no dia 22 de 4 de 1970, Sá Carneiro e Pinto de Balsemão entregam mesmo na Assembleia um projeto de lei de imprensa. Portanto, a partir daí também nunca mais largaram este assunto. O projeto de lei que não é aprovado, obviamente. Claro, não, nem sequer, já posso dizer mais qualquer coisa sobre isso, não é? E depois, em março de 1970, já depois de começar com isto, dá um depoimento à revista Flama, em que baliza alguns aspectos daquilo a que se comprometeu com a União Nacional para integrar as listas. E disse que uma delas era empreender reformas. E as reformas que ele queria era precisamente a lei penal e o cumprimento da lei penal e também os projetos de lei de imprensa. Depois, já em 1971, em fevereiro, foi convidado a visitar também o Forte Peniche, numa daquelas ações que se via mesmo que era uma tentativa do regime de lhe dar alguma liberdade de ação, mas com coisas todas preparadas. É evidente, podemos imaginar o que é que foi essa ida dele ao Forte Peniche. Pronto, quando se demite da Assembleia Nacional, é preciso ver que ele, durante estes 69, 70, 71, 72, 73, nestes 5 anos, ele fez 85 intervenções na Assembleia Nacional, apresentou 8 projetos de lei, propôs uma comissão de inquérito à PIDE e renunciou depois em 2 de fevereiro de 1973. Quando se demite, então, da Assembleia Nacional, ele e os outros faziam parte do grupo chamada a Ala Liberal, não é? Portanto, era ele, o Pinto de Balsemão, o Mota Amaral, Magalhães Mota, Miller Guerra e outros. Ele diz que Marcelo Caetano, afinal, enganou o país, não é? Houve uma falsa liberalização do regime. E dizia ele: hoje o fim da liberalização é oficialmente reconhecido, mas foi a atuação de alguns deputados empenhados na adoção de medidas constitucionais em que a liberalização política era efetivamente adotada que pôs a claro que o regime não queria tais medidas nem consentia que se lutasse por elas. E veja-se, nesta altura já as coisas estavam completamente azedadas com o Marcelo Caetano, de tal maneira que Marcelo Caetano, numa das suas intervenções públicas, diz que foi a ala liberal a principal responsável pelo insucesso da pseudo-abertura do regime naquela altura, não é? Mas, João, acha que quando o Sá Carneiro sai, o Sá Carneiro e os restantes colegas da ala liberal, quando saem do Parlamento, já vêm convencidos que o regime só vai cair com uma revolução ou coisa parecida? Pois, o Sá Carneiro penso que não era daquelas pessoas que estaria informada acerca das movimentações. Estamos a falar já muito próximo do 25 de Abril. Penso que não seria daquelas pessoas que estaria informada das movimentações que podia haver, porque aqui já é a minha experiência pessoal. Eu sei que dentro da instituição militar as coisas já estavam muito radicalizadas
e já se fazia propaganda política à vontade nos quartéis, não é? Aliás, a PIDE teve sempre muita dificuldade em entrar nos quartéis, mas não sei se Sá Carneiro sabia ou se não sabia, e são aspectos que ele nunca manifestou. Mas certamente já devia ter a convicção de que não seria o próprio regime a ceder. Portanto, teria de haver qualquer coisa. Sim, o facto de eles terem saído da União Nacional, porque atenção, ele sai em 73 e ainda houve outras eleições em 73 para a Assembleia Nacional, das quais evidentemente nem ele nem mais ninguém da chamada ala liberal participou, não é? E portanto é evidente, para ele já não havia ilusões, não é? As ilusões que podia ter havido quando ele entrou em 1969 desapareceram completamente, porque o regime estava completamente caduco e desgastado e sem qualquer solução possível. Não sei, esses aspectos das movimentações que houve e se envolviam alguns políticos ou não, não sei. Sei de umas pessoas, mas do Sá Carneiro e destes membros que viriam fundar o PSD, eu não sei se de facto estavam inteirados disso, tenho algumas dúvidas, mas efetivamente alguma coisa podia haver, dada a rapidez com que depois se fundou o PPD, não é? Exato. Bom, um ano e pouco depois do Sá Carneiro sair da Assembleia Nacional, dá-se o 25 de Abril. Onde é que estava o Sá Carneiro aquela frase célebre, onde é que estava Sá Carneiro em 25 de Abril de 74? O Sá Carneiro devia estar no Porto e exercer a sua advocacia, uma vez que ele tinha saído da Assembleia da República, a profissão dele era ser advogado, não é? Pronto, só que, não há ver... Como é que ele se situou logo a seguir ao 25 de Abril? Não há ver, temos que ter em consideração o seguinte: Sá Carneiro, Mota Amaral, Magalhães Mota e muitos mais cujos nomes são menos conhecidos, Correia da Cunha, etc., com certeza não saíram de um grupo que se formou na Assembleia Marcelista, não saíram para andar cada um por seu lado, com certeza que continuavam a falar e continuavam a ter relações e provavelmente daí talvez a possibilidade que se abriu com o 25 de Abril. O Sá Carneiro foi sempre muito claro, festejou muito o movimento das Forças Armadas, esteve sempre muito integrado, portanto, nesse movimento e percebeu-se de facto que para ele e para as ideias que ele tinham, aquilo foi o melhor que podia ter acontecido. Não se pode dizer mais nada por sobre isto, que ele teve de corpo e alma, com os ideais, se não esteve na preparação, porque, como eu digo, isso não sabemos, mas estou de corpo e alma do que isso significou e daquilo que o país podia aproveitar. Muito bem, 2 semanas depois do 25 de Abril, 6 de maio de 1974, com Francisco Pinto Balsemão e Joaquim Magalhães Mota, funda o então PPD, o Partido Popular Democrata, que depois vem a dar no PSD. Quais são os objetivos do Francisco Sá Carneiro quando funda o Partido Social Democrata? É claro que sabendo antemão que a social-democracia já estava, enfim, na teoria, o Partido Socialista, o Socialismo Democrático, a social-democracia, há quem diga que é tudo a mesma coisa, há alguns que dizem que não. Pois. Mas qual foi o objetivo do Sá Carneiro ao fundar o PPD? Para já uma nota, o partido é mesmo para ter-se chamado Partido Social Democrata. Só que foi uma corrida aos registros de nomes e de siglas, e quando chegaram lá, verificaram que já havia lá duas, um de um Partido Social Democrata Cristão, outro de uma Ação Social Democrata, etc. E pronto, e viram-se na contingência de adotar outro nome, nasceu então o Partido Popular Democrático, o PPD, não é? E a questão que havia que esclarecer logo ao princípio, é preciso ver que eles eram denominados, este grupo, e a política não se esqueceu disso, a ala liberal. E podia-se pensar um pouco que, efetivamente, o PPD seria um partido liberal. Mas Sá Carneiro, desde o princípio, quando começou a falar do ideário do PPD, foi sempre questão de esclarecer que aquilo que vinha do anterior regime e aquilo que eles preconizavam, de facto, era uma liberalização do regime, ou seja, uma liberalização da atividade política. E, portanto,
o significado político de liberal era no sentido mesmo político, não era no sentido económico, não é? E, portanto, não era um significado de concepção de livre empresa no quadro do capitalismo, mais ou menos clássico. Não, era um significado político ligado aos regimes em que a liberdade de expressão estava coartada, em que as pessoas eram presas sem possibilidade de defesa. Portanto, era o funcionamento de um sistema democrático. E Sá Carneiro nunca foi de ambiguidades em relação a isto, não é? Porque ele, por exemplo, numa entrevista à Capital, logo em janeiro de 75, ele diz: mantive e mantenho inteiramente essa opção pela social-democracia. Lutámos na Assembleia Nacional e antes dela pela liberdade política. É isso que hoje procuramos fazer no Partido Popular Democrático, numa linha que concilia a liberdade política com a igualdade social e económica. E ele depois vincava muito bem, porque de facto em Portugal só o PPD é que era social-democrata, porque tinha havido, e ele trazia sempre isso na manga, uma entrevista de Mário Soares, um semanário, em 1974, em que Mário Soares dizia que havia 3 correntes no Partido Socialista: o socialismo utópico e cooperativista, o socialismo marxista, de que ele próprio Mário Soares se considerava parte, e o humanismo cristão. De facto, havia, sabemos, o António Guterres, depois, mais tarde, etc., tinham essa linha. E, portanto, Sá Carneiro dizia: bom, o Partido Socialista é isto. Em nenhum lado está aqui escrito que o Partido Socialista é social-democrata. Portanto, quem é social-democrata somos nós. A nossa proposta, diz ele, a nossa proposta social-democrata é adequada à realidade portuguesa, da qual é parte e que tem em conta. E depois, no comício em Viseu, também por estas alturas de 75, Sá Carneiro recorda a importância das comunidades regionais e locais, que é outro aspecto que é muito próprio do PPD, PSD, e por isso ele chamava-lhe o partido de bases, não é? O partido mais enraizado na realidade política nacional. Uma social-democracia portuguesa, com características portuguesas. Muito bem. O Sá Carneiro, depois ele é eleito secretário-geral, isto porque o PPD elegia o secretário-geral como... Sim, chamava secretário-geral, naquela altura eram todos secretários-gerais. Exatamente. Só a partir de outubro de 76 é que passa a ser, o cargo passa a ser de Presidente da Comissão Política, portanto, o secretário-geral do PPD, neste caso, Sá Carneiro, é eleito então no primeiro Congresso Nacional. Entretanto, ele é Ministro Adjunto do primeiro Governo Provisório. Pronto, como é que ele se coloca nesta confusão ainda que há logo a seguir ao 25 de Abril, com vários governos provisórios? O que é que ele pensa disto? Pois, aquilo que o Movimento das Forças Armadas e o programa do Movimento das Forças Armadas estabelecia, de facto, era, porque até haver uma Constituição, a Constituição era o programa do Movimento das Forças Armadas. E ele aceitou e integrou-se perfeitamente nisso, no qual, portanto, os governos seriam constituídos por todas as forças políticas democráticas, que na altura... ele próprio também aceitava, era o PSD, o PS e o PCP, não é? E, portanto, o primeiro governo provisório, chefiado por Palma Carlos, era dessa índole. E Palma Carlos, na altura, o Sá Carneiro passou a ser ministro sem pasta. Na altura chamava-se ministro sem pasta. Precisamente, ele dizia, isto é engraçado porque as pessoas diziam que eu era o ministro adjunto do primeiro-ministro, mas a designação era ministro sem pasta. Porquê? Precisamente por aquilo que eu disse há bocado. Ele tinha uma grande ligação com Palma Carlos, do tempo em que estudou em Lisboa, e Palma Carlos, portanto, tratava muitas coisas com ele. O próprio Sá Carneiro confessa que às vezes até se sentia um bocado incomodado porque Palma Carlos tratava com ele coisas que não tratava com os outros ministros, não é? Mas ele diz: nunca da minha parte houve intenção de fazer isso no sentido de pôr de lado os outros. Palma Carlos é que tinha esta familiaridade com ele e despachava mais, aconselhava-se e despachava mais com ele, etc. Sem embargo, de que quando Palma Carlos se demite, vai fundar, ou pelo menos vai inscrever também um outro Partido Social-Democrata, que é uma coisa curiosa, não é? E, portanto, digamos que as relações íntimas, políticas, acabaram aí. Mais um Partido Social-Democrata que deu em nada, não é? Porque... E depois, é evidente que, a partir daí, entramos no regime dos governos provisórios, não é?
uma data deles chefiados por Vasco Gonçalves, mas no âmbito deste compromisso que o PPD teve sempre de participar nesta fase da vida política portuguesa, de instalação da democracia, o PSD, não através dele, que ele apenas fez parte do primeiro governo provisório, a partir daí nunca mais fez parte de um governo provisório, entramos nos vários governos de Vasco Gonçalves, que duraram praticamente até às primeiras eleições constituintes, as primeiras eleições democráticas que houve, portanto, depois em 1975. O Francisco Sá Carneiro tem aqui um interregno, digamos assim, que coincide com a altura do PREC por umas questões de doença. Ele, inclusive, suspende a sua função de presidente do partido. E ele depois só regressa já quando o verão quente passa, não é? Quando a democracia está devido a única vez que ele publicamente se refere a questões pessoais, e não foi só essa da doença, foi precisamente num comício que houve no Porto em 1975, em que, pronto, já depois de ter havido a crise com o Sousa Franco, etc., pronto, lá não chegámos, ou não sei, em que a única vez que refere é assim: as minhas atividades políticas não são condicionadas nem pela minha vida pessoal, que se alterou há 2 anos a esta parte, nem pelos meus problemas de doença, e explicou que tinha um problema, tinha um problema digestivo, portanto, de absorção de certo tipo de alimentos, que lhe causou, talvez também pela vida agitada que levava e pela falta de cuidado da alimentação, causou-lhe graves problemas de saúde, mas ele dizia: nenhum desses aspectos condiciona a minha atividade política. E na altura ele dizia: eu saio do partido, porque ele na altura saiu da direção do partido, mas não é por questões familiares nem por questões de saúde, é precisamente uma opção política. Muito bem. Dá-se as eleições, Sá Carneiro é eleito deputado, a questão das alianças para a formação de governos também se põe, há lutas internas dentro do próprio partido, há cisões no governo parlamentar, portanto temos aqui um período de alguma confusão. Exato. Em que o Sá Carneiro andou ali um bocadinho... Exatamente, tínhamos tido eleições presidenciais em que foi eleito o general Ramalhianos, o PSD na primeira eleição de Ramalhianos apoiou, não é? Mas continuávamos com governos provisórios, porque ainda não havia uma Assembleia Legislativa, ainda estávamos no âmbito da Assembleia Constituinte, na redação da Constituição, mas já havia um Presidente da República eleito, que era o general Ramalhianos. Inicialmente, o primeiro governo que depois é eleito, depois da primeira eleição legislativa, é um governo minoritário do PS, com Mário Soares. O PS ganha estas primeiras eleições legislativas, o Presidente era Ramalhianos, e o que é que acontece? Bom, Mário Soares começou a ser Mário Soares. No primeiro governo era minoritário, inicialmente o PSD, a pedido do general Ramalhianos, foi digamos, tendo uma postura muito moderada, mas a breve trecho aquilo não era para Sá Carneiro, evidentemente, não era para Sá Carneiro. Mário Soares queria efetivamente continuar a fazer tudo aquilo que ele aprecia, fazendo dos outros gato de sapato. E, evidente, Sá Carneiro, que tinha um instinto político fortíssimo, digamos que, a partir de certa altura, começou, digamos, a dizer que, primeiro, não apoiavam o Mário Soares, até porque Mário Soares depois demitiu-se, depois fez um governo com o CDS, e Sá Carneiro era partidário de que ou havia eleições legislativas antecipadas ou então Ramalhianos mandatava um governo de salvação nacional com a participação de quem estivesse interessado em participar, porque o governo do Partido Socialista, da maneira como estava a correr, e aqui de facto dá-se, digamos, esta grande diferença dentro do PSD, porque Sá Carneiro era partidário da ruptura e a maioria da direção nacional, chefiada por Sousa Franco, não é? E isso deu aso, portanto, a divergências.
durante ali os últimos anos de 1975, o Sá Carneiro perdia sistematicamente votações na Comissão Política Nacional, depois aquilo não era mantido em segredo, vinha tudo para a comunicação social, já sabemos o que é que isso acontece nessas alturas. Sá Carneiro aborreceu-se fortemente com isso e não aceitou essa situação e resolveu sair da direção. E depois, de facto, veio o governo do PS com o CDS, as coisas pioraram, não é? E durante todo o ano de 1900, durante todo esse ano, Sá Carneiro esteve cerca de 7 meses fora do partido. Fazia parte da Comissão Política Nacional, mas era a única coisa e não tinha participação nenhuma. Nessa altura foi depois também tratar-se, etc. E de facto, depois, a partir de finais de 1977, estamos a falar de 77, eu estava a dizer 75, mas não, foi em 77 que esta crise ocorreu. Sá Carneiro assumia uma ruptura, quer com aquela situação, quer com o general Ramalhianos. Ele aí assumia uma ruptura com o general Ramalhianos. E esta saída dele dá-se, portanto, em finais de 77, corre durante a maior parte do ano de 1978. Aliás, há um comício no quinto congresso do PSD em 78, sim, acontece exatamente isso. Sim, ele vai ao congresso mais direta, ele faz uma intervenção de abertura nesse congresso do Porto, em que formaliza a sua saída da direção e explica porquê, não é? Nesse congresso dá-se outro evento bastante grave em relação a ele, que foi Marcelo Rebelo de Sousa, sem avisar ninguém, conotado com Sousa Franco, apresenta uma moção que foi aprovada pelo Congresso, em que vencia aquela linha oposta a Sá Carneiro, não é? Portanto, não só já vinha os problemas com a direção do partido desde os finais de 1977, como em 78 o partido assume efetivamente uma linha de não radicalização em relação quer aos governos do Partido Socialista, quer ao presidente Ramalhianos, não é? É claro que isto depois estragou-se tudo, porque Mário Soares depois também se demitiu, depois entram os governos de iniciativa presidencial, o Nobre da Costa, Maria de Lourdes Pitacilo, e tudo a piorar. E no 6º Congresso Nacional, regressa à liderança. Regressa à liderança e aí já fortalecido, portanto, com o apoio generalizado, nasce a Aliança Democrática, com o CDS e com o PPM, que depois havia de ganhar as eleições e seguir até... Então, este período, portanto, essa aliança é formalizada em 5 de julho de 79, com o Freitas do Amaral, na altura presidente do CDS, e o arquiteto Ribeiro Teles, do Partido Popular Monárquico. Havia também um grupo de reformadores que também fez parte dessa aliança, mas pronto, não era um grupo, não era um partido político, digamos assim. E qual era o objetivo do Sá Carneiro com esta aliança democrática? Ele percebeu que sozinho, o PSD já era o PSD nesta altura, sozinho não conseguiria a maioria e, portanto, iria para uma coligação exatamente para conseguir essa maioria, para depois ter a estabilidade para governar. Pronto, o que aconteceu durante o ano de 1977 e princípios de 1978, com aquela situação, é que o país não se libertava da tutela militar. E Sá Carneiro, com essa sua acutilância política, percebeu que o país tinha que virar a página e digamos, acabar com a tutela militar preconizada pelo Conselho da Revolução, que continuava a existir. Ele dizia que devia haver, como há agora, um Conselho de Estado e não um Conselho da Revolução, mas Ramalhianos continuava a querer dar aso e preferir ter sempre uma costela desse aspecto militar, e o problema era este, é que mesmo depois do 25 de novembro de 1975, as Forças Armadas continuavam a ter uma grande participação de elementos ligados ao Partido Comunista que mexiam cordelinhos. Começou por ser o grupo dos 9 que estavam ligados, digamos, àqueles que fizeram o 25 de novembro, mas depois as coisas continuaram a remorder dentro do regime e era muito difícil que o país fizesse a transição absoluta de um regime que tinha uma tutela militar
dos militares de Abril. Parece que os militares de Abril queriam se internizar na tutela política do regime. E Sá Carneiro, a partir de certa altura, cortou com isso, não é? A Aliança Democrática é um corte com isso, evidentemente. Portanto, digamos, a instituição plena da democracia em Portugal dá-se com a vitória da Aliança Democrática, em que é afastado da cena política tudo aquilo que estava a dificultar o progresso do país. Em finais de 79, neste caso em dezembro de 79, nas legislativas intercalares, então a AD, a Aliança Democrática, vence com maioria absoluta e Sá Carneiro é chamado a formar o 6º governo, toma posse a 3 de janeiro de 1980, vai depois até 4 de dezembro, dia da sua morte, ou seja, tem 11 meses de governo. Quais foram os traços mais importantes nestes 11 meses de governo? Digamos que a partir daí foi instituído tudo aquilo que, primeiro, em termos democráticos, aquilo que devia ser um verdadeiro governo, um governo fundado na Assembleia da República, sem qualquer controle que não fosse, digamos, as relações que tinham que ter normais com o Presidente da República, não é? Mas podendo, digamos, trabalhar sem qualquer interferência externa, quer em termos das finanças. Portanto, o PSD teve capacidade para resolver as finanças do país. É preciso ver que aí já havia muitas dificuldades. O Mário Soares já tinha chamado o FMI, foi a primeira vez com os socialistas no poder que nós tivemos sob uma tutela financeira internacional. A segunda foi depois com António Guterres, em que ele disse que o país estava num pântano, e depois a terceira com a Troika, e agora vamos ver no que é que vai dar. Mas, de facto, foi, efetivamente, sanear as finanças públicas, criar uma verdadeira estrutura fiscal no país, coisa que não existia na altura, não é? Desenvolver a agricultura fora da reforma agrária, não é? Portanto, revertendo, digamos, uma série de situações. A reforma agrária, no geral, tinha destruído a atividade agrícola em quase todo o país, não é? Nomeadamente no Alentejo. Portanto, todos os setores de atividade foram reformulados no sentido de um país moderno e progressivo. É preciso a modernização da administração pública também foi muito importante. A modernização da administração pública, exatamente. A saúde. É curioso, por exemplo, falar, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde. Ele, numa entrevista ao Século Ilustrado, ainda em novembro de 1974, ele diz: o programa do partido deverá acentuar a socialização dos serviços médicos. O fim que se quer atingir é dar a cada pessoa a possibilidade de beneficiar de um serviço médico eficiente que corresponda às suas necessidades. Daí que se defenda a criação de um Serviço Nacional de Saúde acessível a todos os portugueses. Portanto, os pais que se diz que são os pais do Serviço Nacional de Saúde, o pai é Sá Carneiro. Ele criou um Serviço Nacional de Saúde. Porquê é que o PSD mais tarde vem votar contra uma proposta do Serviço Nacional de Saúde que foi feita pelo Arnaud? Precisamente porque não era um Serviço Nacional de Saúde na perspectiva daquilo que o PSD preconizava, que era um Serviço Nacional de Saúde com todos os setores congregados, com o setor público, o setor privado e o setor social em cooperação, coisa que até hoje ainda não foi plenamente conseguida. E, portanto, as pessoas dizem: o PSD votou contra o Serviço Nacional de Saúde. Não, o PSD votou contra aquele Serviço Nacional de Saúde que não era o Serviço Nacional de Saúde que devia acontecer. João Carvalho, Sá Carneiro está 11 meses no governo. Portanto, é primeiro-ministro durante 11 meses. De qualquer maneira, cria uma espécie de empatia com o povo, um carisma em tão pouco tempo. Porquê? Sim. Primeiro porque, efetivamente, a empatia com ele também tem muito a ver com a empatia com o PSD. E eu não me canso de referir isto, não é? Eu vivi nesses tempos todos, mesmo sem ser, como eu digo, eu só entrei para o PSD depois de 1980. Mesmo nesses tempos todos, eu ia à província e via o carinho que aquelas pessoas tinham pelo PSD, porque havia bandeiras do PSD nas janelas das pessoas. Em 1976, 77, 78,
porque efetivamente ele sabia ligar-se às bases. Eu lembro na altura, depois de ter entrado para o PSD em 1980 e ter vindo aqui para o Odivelas, nós na altura estávamos juntos com a secção de Loures e a secção de Moscavide. Ele foi várias vezes à secção de Loures. Havia lá, há fotografias dessa altura. Ele ia a todo lado. Ele gostava muito de estar com as bases, era a coisa que ele mais gostava, era de facto estar com os militantes e estar com o povo, e por isso era aí que ele simpatia. Era aí que ele lia o estado da Exatamente, porque aliás, está aqui, esta frase que está aí, no PSD não há urbanos, nem rurais, não há liberais, há os portugueses e sociais-democratas que todos somos. E para ele, ser português era a coisa mais importante da vida dele e trabalhar com os portugueses. E era isso que ele fazia. Os TSD, nessa altura, os trabalhadores sociais-democratas, eu sei porque eu também fiz parte dos TSD, os TSD eram uma estrutura importantíssima dentro do PSD, porque eram os trabalhadores que sentiam que estava ali, de facto, o partido que os representava, independentemente do... E foram os TSD, digamos, que embora não tendo maioria na UGT, foram os grandes participantes na criação da UGT, quando se viu, no geral, que a CGTP era uma correia de transmissão do Partido Comunista, não é? E, portanto, isso também tem a ver com a implantação que o PSD tinha entre os trabalhadores e as massas, os trabalhadores rurais, etc. O Sá Carneiro, antes do falecimento, que se dá em vésperas das eleições presidenciais de 80, tinha aquele seu ideal que muita gente fala, que é um governo, uma maioria, um presidente. Exatamente. Ou seja, ele achava que sem um presidente que estivesse na sua área política seria muito difícil ele fazer uma política... Essa questão, política que ele quer. Essa questão do candidato que se arranjou é complicada. Sá Carneiro, como eu disse há bocado, durante muito tempo manifestou a necessidade do Portugal se libertar da tutela militar. No entanto, ou porque dentro do partido as pessoas com quem ele mais lidava, ou ele próprio também, de alguma maneira, disse que para derrotar um militar tinha que ser um militar, ainda tinha que ser um militar. Pronto. Ele percebeu que o país ainda olhava um pouco para os militares e por isso, pronto, convidaram o general Sá Carneiro, pronto. Nós não sabemos o que é que iria acontecer se ele não tivesse morrido, não é? Pronto, não sabemos. Portanto, ele disse, agora só atalho foi-se, num direito de antena que se passa quando há as campanhas eleitorais, neste caso as presidenciais, ele reafirmou esse tal princípio, um governo, uma maioria e um presidente, e deixou claro, nesse tempo de antena, que se metia caso Soares Carneiro não ganhasse as eleições presidenciais. Portanto, ele já provavelmente previa que estas eleições presidenciais iriam ser difíceis e, portanto, se Soares Carneiro perdesse, ele também iria sair, porque empenhou-se muito, até porque houve uma discussão interna dentro do próprio partido se apoiariam ou não o Soares, a candidatura do INE. Exatamente. Eu penso que a principal razão foi essa. Pensaram que ainda era preciso apresentar uma face militar. Aliás, ainda hoje há muita gente que vive um bocado nessa ilusão. Até vimos isso agora com o almirante das vacinas, que há muita gente, começou muita gente a pôr aí nas redes sociais que ele era o bom Presidente da República. Portanto, nós ainda temos um bocado ainda vivemos um bocado sobre essa sombra tutelar enfim, que Sá Carneiro combateu nos aspectos negativos que tinha das pessoas, enfim, militares que estavam ligadas a uma certa concepção das coisas, mas também foram arranjar um militar, não é? Pronto. Se calhar não era o militar ideal, porque Soares Carneiro era uma pessoa assim um bocado altiva e pouco carismática, não é? Comparado com Ramalhianos, evidentemente. Mas pronto, as coisas correram mal a partir daí, porque efetivamente o acidente... Eu devo dizer uma coisa, para mim, nesse acidente morreu não só o melhor Primeiro-Ministro de Portugal, mas também o melhor Ministro da Defesa e um dos melhores elementos do CDS. O Adelino Amaro da Costa, certo? O Amaro da Costa, exatamente. E Sá Carneiro era muito amigo do Amaro da Costa, por sinal, pronto, claro,
para aquele comício do Porto, nestas viagens de avião, normalmente não vai sempre o Primeiro-Ministro e o Vice-Primeiro-Ministro, pronto. Mas, de qualquer maneira, havia uma certa intimidade, até mesmo em relação com as mulheres e tudo, de um e do outro, e, portanto, perderam-se dois grandes políticos nesse desastre. Agora falou em mulheres, vamos voltar um bocadinho atrás, por causa do relacionamento, porque, vamos ver, o Sá Carneiro era político, mas não deixava de ser um ser humano e um homem. E a certa altura da sua vida, ele conhece a senhora Cassis, apaixona-se por ela e, contra os princípios conservadores da altura, inclusive pôs a sua própria posição à disposição, digamos assim, porque se tivesse que optar entre ser feliz com a mulher que amava e sair das pessoas que ocupava, preferia ficar com a mulher amada. Até aí se vê a grandeza do homem. A grandeza do homem, sim, era. E há uma coisa, ele era um homem, aliás, uma das frases que eu propus, que o David me pediu, era precisamente uma dessas em que, por acaso agora não a tenho aqui, mas é aquela em que ele diz... Isto ainda é relacionado com a sua... Sim, com a sua ele era um homem de consensos, mas também de rupturas. E fez isso na sua vida pessoal e na sua vida política. Quando as coisas, a sua integridade humana implicava que ele não era de andar em pântanos, não é? Quando as coisas eram para cortar, cortava, não é? Portanto, essa frase que nós tínhamos aqui... E de referir ainda, a propósito disso, que sendo Sá Carneiro um católico convicto, não teve qualquer tipo de problema em contrariar a doutrina da Igreja relativamente ao casamento. Saber estar e romper a tempo, correr os riscos da adesão e da renúncia, pôr a sinceridade das posições acima dos jogos pessoais. Isso é política que vale a pena. Isto apresentou-se na política, mas também na sua vida pessoal. Pronto. Ele apaixonou-se por uma mulher e correu todos os riscos para, de facto, estar com a mulher de quem gostava. Como eu dizia, já contrariando as suas ideias. Exatamente, já tinha feito um corte. Já tinha feito um corte familiar, porque o pai era um salazarista convicto e certamente gostaria que ele tivesse seguido uma carreira política dentro do salazarismo e depois do marcelismo, mas ele cortou, não é? Ele próprio, sozinho, porque dentro da família ninguém o acompanhou nisso, fundou a ala liberal dentro da Assembleia Nacional. Depois essa questão de fundar o PSD, não é? E, finalmente, a questão da sua vida familiar. Ele apaixonou-se por aquela mulher e isso faz parte do carisma do homem, Portanto, ele é um homem de corpo inteiro com todas as coisas que um homem comporta, não é? Às vezes podemos olhar para isso com alguns preconceitos, não é? Com preceitos. Mas aqui não é questão de preconceito, é vida, é um homem com uma vida, e que vivia a vida. Não é? E isso faz parte da vida... E sem desculpas, não é? Vivia por inteiro sem desculpas. Muito bem. Como toda a gente sabe, a 4 de dezembro de 1980 há um acidente, há quem diga que é um atentado, uns dizem um acidente, passando de à frente, numa avioneta ali sobre Camarate, quando ele... Ia para um comício do Porto. Exatamente, o comício de encerramento da candidatura de Sá Carneiro a Presidente da República, e também o Ministro da Defesa, como disse muito bem que o João há bocado, Adelina Mar da Costa. É um choque para um país. E o futuro? O que é que o Sá Carneiro deixa como legado e como exemplo? Olha, uma coisa que nós podemos considerar desde logo é o que aconteceu às pessoas que de algum modo se lhe opuseram, não é? Sousa Franco, sabemos o que é que lhe aconteceu, não é? Acabou num governo socialista. Freitas do Amaral, idem, aspas. Enfim, não vou falar de Marcelo, porque Marcelo nessa altura já era aquilo que sempre foi, portanto, um homem complicado e complexo. No entanto, aquilo que nós podemos dizer é que naquelas coisas em que hoje analisamos das rupturas que ele fez, não é? Vimos que ele tinha razão, ele conhecia as pessoas, ele era um grande observador do ser humano e conhecia as pessoas.
E há outra coisa que aconteceu e está ligada com o Marcelo. E isso eu não posso deixar de o referir. Sá Carneiro quis sempre o PSD como um partido de esquerda. De esquerda. E temos várias entrevistas ao longo destes anos todos em que ele foi vivo, em que lhe pediam para caracterizar o PSD, e ele dizia sempre que era da esquerda não marxista. Só que, a partir de uma certa altura, e isto tem a ver um bocado com o período em que Marcelo Rebelo de Sousa foi presidente do PSD, o Partido Socialista entendeu que era uma boa arma política dizer que o PSD era de direita. Porque até aí ninguém... Bom, com Sá Carneiro ninguém se atrevia a dizer que ele era de direita. Nunca, não se vê nada. Não há nada das campanhas políticas que existam, mesmo do PCP, que digam que o PSD é de direita. O rótulo de partido de direita começou precisamente quando Marcelo Rebelo de Sousa era presidente do partido e o Partido Socialista entendeu que era boa política prender-lhe o rótulo de direita. E a partir daí nunca mais ninguém se demarcou dessa questão, não é? Embora para mim, eu continuo a dizer aquilo que o PSD nasceu como um partido de centro-esquerda do socialismo democrático não marxista. E não saímos disto. Eu não saio disto, efetivamente. Agora, os rótulos às vezes são muito importantes. E, infelizmente, os rótulos, quando são colados com cola tudo, é difícil tirá-los. E até hoje não conseguimos tirá-los. Hoje em dia toda a gente fala do PSD, à direita. Eu penso que cada vez que alguém diz isto, o Sá Carneiro dá 50 voltas no túmulo. Portanto, o seu principal legado é então as suas convicções. É um partido de centro-esquerda. O PSD é um partido de centro-esquerda. Muito bem. Porque partidos de direita, ainda por cima, agora, na altura, só havia o CDS, não é? Mas agora há montes deles. Se o PSD também é de direita, então o PSD não tem razão nenhuma de existir, porque de direita hoje é a Iniciativa Liberal, é o Chega, etc. Portanto, o PSD cada vez mais tem que se afirmar como partido de centro-esquerda. E porque é aí que ele vai buscar o eleitorado que disputa com o Partido Socialista. Não é na direita. E foi sempre esse o eleitorado do Sá Carneiro. Se nós vamos disputar o eleitorado que o Chega, nós estamos a trair o legado de Sá Carneiro. Nós disputamos o eleitorado do centro e do centro-esquerda com o Partido Socialista. Muito bem, chegamos então ao fim deste especial Sá Carneiro, no dia em que faz 43 anos do seu falecimento. Um agradecimento aqui ao João Carvalho e havemos de voltar com os especiais de outras figuras da história da política portuguesa. Boa tarde, obrigado então.